Boa noite. Boa noite. Bom, e aí, você está com o nome limpo ou sujo? Então, a nossa live de hoje é falar um pouco sobre essa questão do nome sujo, né? Que às vezes a gente não dá muita importância para isso. Então, o que acontece? Nós limpamos a casa, nós tomamos banho, nós limpamos o carro. Boa noite, Gonçalves, tudo bom? O Júnior. Nós limpamos as roupas, limpamos o jardim, mas uma questão que nós não damos importância é para a limpeza do nosso nome. Então, hoje a gente já tem condições de fazer a limpeza do nosso nome. Por quê? Porque com o passar do tempo, boa noite, Luiz, tudo bem? Com o passar do tempo, nosso nome vai ficando sujo. Quando nós, nessa realidade, nós falamos se a pessoa está com o nome sujo, nós imediatamente pensamos que ela está com uma dívida financeira, que está devendo cartão de crédito, os bancos, e que ela está com uma restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ô Luiz, o som está saindo bem aí? Aí reporta para mim fazendo um favor, se está tudo ok. Então, o nosso primeiro pensamento, quando nós falamos que a pessoa está com o nome sujo, o que acontece? É que ela está com restrição de crédito. Mas, na verdade, não é isso, e esse conceito vai muito mais além do que isso daí. Então, muitas vezes nós estamos com o nome sujo e não sabemos. Ok, Luiz, obrigado. Seja bem-vindo. Então, nós estamos com o nome sujo e a gente não tem clareza disso. Por quê? Porque nós nunca nos preocupamos em limpar o nosso nome. Então, a gente sempre ficou restrito às questões materiais, né? Aquilo que é da matéria que precisa que a gente tenha um olhar mais crítico para fazer a limpeza. Mas em outros aspectos, os aspectos subjetivos, a gente não tem essa clareza de fazer a limpeza. Então, o limpa-nome, que é uma ferramenta, uma energia, ela veio justamente para isso, para fazer essa limpeza do nome da pessoa. Não só do nome da pessoa, como também da empresa, do negócio dela também. E como que você sabe que você está com o nome sujo ou não? Ou melhor, como que você sabe se o seu nome está limpo ou não? Algumas dificuldades começam a se apresentar na vida da gente. E essas dificuldades são na parte financeira, na parte de relacionamento, na parte profissional, na parte espiritual. E tudo na nossa vida acaba se complicando por conta dessa questão do nosso nome estar sujo. Na verdade, o nosso nome era para ele ficar brilhando, ficar limpo. Mas por várias questões, por vários fatores, o nosso nome acaba ficando sujo. Então é como um vidro, né? Então um vidro limpo, ele deixa passar a luz. Conforme ele vai se sujando, a luz já tem certa dificuldade de passar por aquele vidro. De modo que sempre demanda uma limpeza constante daquele vidro. O nosso nome, ele tem essa mesma analogia. Então, o que acontece? Isso, Luiz, está falando do ego, né? A gente já chega nessa parte aí. Então, o que acontece? O nosso nome acaba ficando sujo por várias questões. Então, por exemplo, se a pessoa não gosta do nome dela, isso já tem um impacto energético sobre o nome dela. Então, isso vai impedir que a luz passe com facilidade pelo nome dela. Porque o que acontece? O nosso nome é a nossa referência no universo. Então, o nosso nome ele tem uma carga energética, ele tem uma assinatura energética. É o que nos identifica em qualquer lugar do universo, é o nosso nome. Com o passar do tempo,
a gente não tendo essa clareza, esse nome fica sujo, né? Como que eu já falei. Aí o que acontece? Antes de, vamos supor, uma graça, uma bênção chegar até a mim, primeiro vai passar pelo meu nome. Então estou eu e o meu nome em paralelo. Então a graça tem que passar pelo meu nome para chegar até a mim. Quando o meu nome, ou seja, o vidro está sujo, a luz, a bênção, a prosperidade não consegue passar. Não passando, não consegue chegar até a mim. Então, é essa a questão. Então, como que limpar o nome para que esse nome fique limpo, ele fique reluzente, ele fique translúcido, para que aquilo que a gente pretende, aquilo que a gente almeja, chegue até a gente. Então, não gostar do nome cria sujeira no nome. Que tipo de sujeira? Uma sujeira energética, né? A gente está falando disso. As pessoas não conseguem falar o seu nome. Também cria um impacto energético também que vai dificultar a passagem, vai impedir que o seu nome brilhe. As pessoas falarem o seu nome errado, né? Então é muito comum as pessoas não conseguirem falar o seu nome porque elas não entendem, ou às vezes é um nome de difícil pronúncia. E isso acaba também dificultando, ou melhor, acaba sujando mais o seu nome. Então você consegue perceber várias nuances, né, que agora que eu estou trazendo essa clareza, trazendo essa consciência, que às vezes você não está recebendo o que você está pedindo por conta dessa questão do seu nome estar energeticamente sujo. Então tem essa dificuldade de passar a luz. Se você passou por muito sofrimento, também cria uma carga energética no seu nome, que vai impedir, que vai sujar o seu nome, né? Vamos dizer assim. Então, o nosso nome ele é referência, ele é principal. Então, por exemplo, quando alguém quer enviar uma oração para fulano, qual que é a primeira coisa que ela pede? É o nome da pessoa. Por quê? Porque o nome é que vai ser abençoado e o nome sendo abençoado, aquela graça passa e chega até a pessoa. Então, o nosso nome ele tem muito impacto na nossa vida, porque é a nossa referência, é a nossa identificação, é o nosso endereço energético. Então, para tudo nós precisamos do nome. E o nosso nome, muitas vezes não, na maioria das vezes, ele é escolhido antes mesmo de nós nascermos. Então, antes de nós nascermos, o nosso nome já foi escolhido. Então, ele já traz um peso, Boa noite, Lisete, tudo bom? Ele já traz uma certa carga energética que pode fazer com que ele fique limpo ou com que nosso nome fique sujo. Então depende. Então outra questão também que pode sujar o nosso nome são os nomes de família. Como que era a família da onde eu estou herdando esse nome, esse sobrenome? Também tem esse impacto, ele vai causar impacto no nosso nome que vai causar impacto na nossa vida também. Tem os nomes de família. O nosso nome, ele está homenageando alguém? Por que os nossos pais deram o nome que nós temos hoje? É homenageando um familiar? É homenagem a uma celebridade? Era porque aquele nome ele tem uma certa carga emocional para quem escolheu o nosso nome? Então tudo isso ele vai impactar no fato do nosso nome ficar sujo ou não. Então também tem a questão também do nome homenagear alguém que já faleceu. Então também tem isso também. Então dependendo, todo um contexto ele vai prejudicar ou contribuir para que a pessoa tenha mais sucesso, mais prosperidade
ou não, dependendo do nome dela. Então, esse é como que cada caso é um caso, é só fazendo uma análise profunda para nós sabermos, é que dá para saber qual o impacto que a sujeira, que aquela carga energética está causando no nome da pessoa. Então, a gente tem todos esses fatores também, né? Tem vários outros. Apelidos, por exemplo. Então, os apelidos, então às vezes a pessoa deixa de ser chamada pelo nome dela para ser chamada pelo apelido. Isso também causa um impacto energético no nome. Qual parte do nome a pessoa é chamada? É pelo nome, pelo primeiro nome ou pelo sobrenome? Também vai causar um impacto. Onde que está o ponto de força do nome? É no primeiro nome, segundo ou no terceiro nome? Ou seja, se é no nome ou no sobrenome? Então, onde que está o ponto de força que vai trazer a força da pessoa, né? Para ela ter mais facilidade na vida dela. O nome de família tem peso também, né? Então, se o nome se a pessoa é chamada pelo nome abreviado, então a pessoa, igual eu, chamo José, e as pessoas às vezes me chamam de Zé. Isso também tem um impacto energético no meu nome. Se ele é no aumentativo ou se é chamado no diminutivo, Zezinho. Então, tem toda essa questão também. Tudo isso traz um impacto energético sobre o nome. Então, assim, são vários fatores, vários conceitos que acabam sujando o nome, e a gente nunca deu atenção para isso. Quem que, em sã consciência, falou assim, vou limpar o meu nome, né? A não ser que nessa realidade o nome esteja lá nos órgãos de proteção ao crédito, ok. Mas e energeticamente? Então, você veja bem, uma pessoa que tem um nome sujo, que ela não consegue comprar as coisas, isso já tem uma carga energética sobre o nome dela. E também vai ter também uma carga emocional e energética sobre a própria pessoa. Por quê? Porque ela não consegue, a estima dela, ela fica com autoestima, às vezes fica com depressão, às vezes perde a confiança porque não consegue quitar aquela dívida. E às vezes ela limpando o nome, né? Porque é uma análise individual para cada pessoa, ela limpando o nome, ela consegue sair daquela situação. Então, a gente precisa trazer esse olhar para essa questão do nome limpo, que a gente tem que ter. A mesma atenção que a gente tem em limpar a nossa casa, em lavar a nossa roupa, em limpar o nosso carro, em limpar o jardim, em tomar banho, em limpar a roupa e tudo mais, esse olhar a gente também precisa ter com o nosso nome. Então, essa energia do limpa-nome, esse conceito, essa ferramenta, ela veio justamente para isso, para trazer essa nova clareza, essa nova consciência, para que as pessoas passem a se conectar melhor com o nome dela, para que elas tenham mais alegria, que elas consigam ficar em paz com o nome que elas têm, porque muitas pessoas não gostam do nome, gostariam de ter outro nome. E quando a gente faz a limpeza do nome, a pessoa acaba se conectando com aquele nome, ela consegue perceber aspectos que ela nunca tinha percebido no nome dela, né? Começa a perceber que o nome dela está brilhando, que está reluzindo, que às vezes parece que está escrito em ouro, que de fato é isso mesmo. O nosso nome, quando alguém escolheu, era com esse propósito, né? Ninguém escolheu o nome com um propósito negativo, sempre foi com um propósito positivo, por mais estranho que o nome seja. Então tem toda essa questão também. Então, alguém tem alguma dúvida, por enquanto, as pessoas que estão aí? Aí quem for assistir depois, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Aí outra questão também, né? Quando
pessoa tem um nome de solteiro, tem uma frequência energética aquele nome. Quando se casa e há a junção de um outro nome, do sobrenome dentro do nome da pessoa, muda a vibração energética daquele nome. Então, às vezes, também, o nome sujo da outra pessoa acaba contaminando o seu. E vice-versa. Por quê? Porque foi colocado um novo elemento naquele nome. Então, tudo isso traz sujeira para o nome. Então, assim, todas as pessoas têm um nome sujo? Muito provavelmente, sim. 99,99 das pessoas têm um nome sujo, só que não tem a clareza disso. Ela só vai perceber que estava sujo quando o nome ficou limpo. Né? E quando limpa o nome, ela fala assim, nossa, agora que eu percebo que o meu nome estava realmente sujo. Né? Então ele fica, vamos dizer assim, usar uma analogia, fica um 4K, né? Então você percebe a sujeira que sai. Tá, José, e quem vai fazer essa limpeza? É a própria pessoa que vai fazer a limpeza do nome dela, dentro das orientações que eu for passar. Se tiver alguma dúvida, tem aqui na bio os depoimentos tem 2 por enquanto, das pessoas que passaram pelo processo da limpeza do nome. Então, é só ver, dá uma olhadinha lá, que tem lá o depoimento das pessoas delas após terem limpado o nome dela. Então, assim, é algo novo, né, para essa realidade, limpar o nome, né? Então, é o limpa-nome. Então, eu sou o canalizador e o criador da ferramenta. E tem o limpa-nome empresa e tem o limpa-nome pets. Por enquanto, eu estou trabalhando só com o limpa-nome empresa e o limpa-nome da pessoa mesmo. Tá? Então, é muito legal, é uma ferramenta assim que a pessoa vai perceber, fala assim, mas como que eu sei se eu limpei o nome? Porque ela vai fazer a limpeza, ela vai pôr a mão na massa, né? Então eu que vou orientar ela e ela vai fazer esse processo todo. Então é um processo todo de mentalização. Então esse é o processo. Alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se quem que está, se é a Lisete ou se é o Luiz que está aí na live. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então deixa aí o seu comentário, a sua dúvida. Então aos poucos eu vou trazendo mais informações a respeito aí do limpa-nome. E se você já quiser virar o ano para 2023, você entra em contato para a gente fazer uma sessão aí para limpeza de nome, que é muito legal. Eu aconselho fazer. Outra analogia também que dá para fazer aí com a questão da limpeza de nome é quando, por exemplo, alguém acende uma vela para o anjo da guarda, né? Tem muito disso. Acender uma vela para o anjo da guarda. Na verdade, é o anjo da guarda que precisa da vela? Não. Da luz? Não. Porque ele já é iluminado. Quem que precisa? A gente. Mas como assim? Em qual sentido que nós precisamos? O que acontece? Então, quando nós acendemos uma vela para o nosso anjo da guarda, na verdade, qual o processo que está ocorrendo naquele momento? Aqui na coroa, aqui nós temos o nosso chakra coronário. Então, o que acontece? É como se fosse um canudo aqui. Então, nós temos um canudo que se comunica diretamente com o astral, com o universo, com o anjo da guarda. No caso aqui, o exemplo é o anjo da guarda, se comunica com o anjo da guarda. Como que esse canal ele fica entupido de sujeira por conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ele entope e nós perdemos a comunicação com o nosso anjo da guarda. Então, nosso anjo da guarda vai querer intuir a gente para alguma coisa, vai querer se comunicar com a gente para alguma coisa e ele não consegue se comunicar por conta do que esse canudo, né, esse canal aqui está entupido. Quando nós
acendemos uma vela para o nosso anjo da guarda, o que acontece? Com o nome sujo, né? Então a bênção, a graça, a prosperidade não passa pelo nosso nome porque ele está sujo. E o inverso também é verdadeiro. Aquilo que a gente precisa magnetizar de positivo, de realizar e tudo. Oi, agora acho que voltou, né? Então, como que eu estava falando, quando a gente acende uma vela para o anjo da guarda, é esse processo que ocorre, que é a limpeza desse canal de comunicação, e ele vai ficar limpo e a comunicação flui facilmente entre eu e o anjo da guarda. E com o nosso nome é a mesma coisa. Então, se o nome está sujo, eu não só consigo não receber as coisas boas, mas eu também não consigo manifestar aquilo que os meus sonhos, os meus desejos, a minha prosperidade, a minha energia. Por quê? Porque o meu nome está sujo. Então, aquela vibração energética que eu tenho, ela não consegue passar pelo nome e do nome ser irradiada para o universo, de modo que as pessoas percebam, né? Então, e até mesmo eu perceba, por conta dessa questão do nome estar sujo. Ficou claro, pessoal? Acho que é isso, por enquanto. Então, aí quem assistir depois, quiser marcar uma sessão de limpeza de nome, é só entrar em contato, mandar um direct. E não esqueça de ver aí de ver os depoimentos aqui na minha bio no Instagram. Tá bom? Então é isso. Numa outra live eu faço um movimento aí pra gente fazer a limpeza de nome, para vocês sentirem como que é a energia. Tá bom, pessoal? Obrigado, gratidão a quem participou, gratidão a quem vai ver depois. Até mais, tchau.